Bem, minha gente, então vamos agora à segunda parte da nossa aula, né? A segunda parte trata do esquema elétrico de um chuveiro, ou seja, o circuito do chuveiro. Nós temos aí uma figura, embaixo tem uma tomada de 220 volts, né? Em cima, dois resistores, são os resistores do chuveiro, né? E uma chave aí em azul, tá certo? Que pode ser ligada no ponto F de frio ou no ponto Q de quente, tá certo? Esse 220 volts, mais uma vez, está fazendo referência a uma residência nossa aqui em Recife. Então, C é uma chave seletora que pode ser ligada, né, no ponto F ou Q, ou à esquerda ou à direita, variando a resistência do chuveiro, para que se possa tomar um banho quente ou morno. Né? Aquela chave pode ser ligada à esquerda, ponto F. Pode ser ligada à direita, dependendo, você quer tomar um banho morno ou um banho quente. Né? Então, observe bem. Vamos ver aqui, número 1. Vamos imaginar a chave no ponto C, aliás, no ponto F. A chave C no ponto F, né? A chave C no ponto F. Muito bem. Nesse caso, a resistência é máxima. R1 mais R2, ó, tem duas resistências ali em atividade, ó, R1 mais R2, e por isso a potência é mínima, já que a potência é inversamente proporcional à resistência. Resistência máxima, potência mínima. Nesse caso, a água está morna. Já na situação 2, a chave C vai ser ligada no ponto Q. Ela estava no ponto F, agora passou para o ponto Q. A resistência é mínima, R igual a R2. Pois a resistência R1 está desligada. Quando você puxa a chave para o ponto Q, você desliga a resistência R1. Só fica ligada a resistência R2. Então é mínima. A resistência é mínima. Nesse caso, a potência vai ser máxima. Como a resistência é mínima, a potência vai ser máxima. E a água fica quente. A potência de aquecimento ficou máxima, aqueceu a água. Por fim, se você mantiver a chave C no ponto D, o chuveiro está desligado. Então aí o chuveiro não está consumindo energia elétrica, tá certo? Muito bem, vamos à primeira questão. A primeira questão sobre resistores, né? Aí diz aí que dispositivos eletrônicos utilizam materiais de baixo custo, polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. Certo? A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, a polianilina, se você botar amônia, tá certo? Misturar amônia com a polianilina, aí a resistência elétrica dela cresce, fica quadruplicada. Muito bem. Vamos ver aqui o gráfico, tá certo? Da corrente contra... Sim, mas ele faltou dizer o que é que ele pede. Ele pede a resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Muito bom. Então vamos ver agora o seguinte, tá aqui o gráfico, tá certo? Tá aqui o gráfico, você está vendo o gráfico, a corrente contra a DDP, só cuidado que essa corrente está em 10 a menos 6 amperes, viu? Tem que multiplicar o valor da corrente por 10 a menos 6, tá certo? Vamos ver, o gráfico mostra o comportamento da polianilina sem amônia, viu? Quando botar amônia, a resistência vai quadruplicar. Aí está sem amônia. Sem amônia. Então, vamos ver. Não vai esquecer, tá certo? Que a corrente está multiplicada por 10 a menos 6 amperes. Vamos calcular a resistência, tá bom? Então, olha, a resistência é a relação entre a DDP aplicada e a corrente conduzida pelo resistor, né? A razão entre a DDP aplicada e a intensidade de corrente que ele conduz. Ó,
Mas olhando no gráfico, eu posso escolher qualquer valor aí. Qualquer valor que eu escolher vai dar o mesmo valor da resistência. Então vamos escolher para DDP 1,5. Pronto, vamos olhar no gráfico. Para 1,5, quando você vai buscar a corrente elétrica, DDP 1,5, que é o U. Quando você vai buscar a corrente elétrica aqui no eixo vertical, você encontra 3. Mas olha que tem que multiplicar por 10 a menos 6. Está aqui entre parênteses à esquerda. A corrente em 10 a menos 6 amperes. Então é 3 vezes 10 a menos 6. Dividindo, fazendo essa divisão, olha a resistência do elemento sem amônia. Atenção, essa é a resistência do elemento sem amônia. Mas ele diz que quando você adiciona amônia, a resistência fica 4 vezes maior. Se ela ficou 4 vezes maior, só é multiplicar por 4 o valor encontrado. Está aí a resposta, tá certo? Indicando para a questão a letra E. Ok? Muito simples a questão, né? Para aplicar a definição de resistência, ou se quiser a equação do resistor, U igual a RI. Ok? Muito bem. Passemos agora à segunda questão. Trata de um chuveiro. Né? Tem uma chave para ajustar a temperatura. Isso a gente já comentou, né? Do banho conforme a estação do ano. Esse tipo de chuveiro afirma-se. Olha, você está vendo abaixo de todas as opções uma formulazinha ali, ó. P igual a U ao quadrado sobre R. Nós vamos usar esta fórmula para responder essa questão, tá? A potência de chuveiro, a DDP ao quadrado dividido pela resistência dele. Então vamos, a primeira opção. Então a primeira opção é, ao mudar a posição da chave para verão, a temperatura do banho é menor. Verdade, verdade. A temperatura do banho é menor, pois nessa posição a resistência elétrica é menor. Olhe para a fórmula lá embaixo agora. Olhe para a fórmula lá embaixo. Se a resistência for menor, como ele diz ali no final da frase, a resistência elétrica é menor. Quanto menor a resistência, maior será a potência de aquecimento. Aí o banho seria quente. Tá certo? E a temperatura não seria menor, seria maior. Então a primeira afirmativa está errada. Porque no fim da frase ele diz a resistência é menor. Menor resistência, maior a potência de aquecimento. Maior a potência de aquecimento, a água vai esquentar mais, vai ter uma temperatura maior. Então está falsa a primeira afirmativa. Vamos analisar a segunda. Na posição inverno, mudou a chave, né? O banho é mais quente, é verdade. Na posição inverno, né? O clima tá frio, o ambiente está frio, você quer tomar um banho mais quente para compensar. Pois nesse aquecimento, de acordo com o efeito Joule, aí vai voltar lá para a fórmula de baixo novamente. Quanto menor a resistência, maior será a potência dissipada em calor, né? Então vamos voltar para a fórmula lá embaixo. No inverno, quanto menor a resistência, maior a potência de aquecimento, que é o inverso. Maior a potência, esquenta mais a água. Verdadeira. Essa está verdadeira. Tá certo? Tudo ok. Vamos ler a terceira. Tanto na posição verão quanto na posição inverno, a temperatura do banho depende da vazão d'água, depende da quantidade d'água que está passando pelo chuveiro. Isso é verdade, porque veja bem, se você estiver tomando banho na temperatura quente, digamos, e você abrir a torneira o máximo que você puder, você vai notar que a água vai perder um pouco de temperatura, vai ficar um pouco menos quente. Então, quer você esteja com a chave na posição verão ou na posição inverno, a temperatura vai variar se você abrir ou fechar a torneira, se você alterar a vazão. Isso é verdade. E finalmente, a quarta e última afirmativa. A posição da chave altera a temperatura do banho. Realmente, banho frio, banho quente, tem duas posições aí, pois permite variar a DDP aplicada na resistência de chuveiro. Epa, a DDP é constante, a da tomada da sua casa é 220 volts. Quando você mexe na chave, a DDP continua 220 volts. A chave não altera a DDP, a chave altera o valor da resistência, tá certo? Pronto, então nós temos aí como verdadeira a afirmativa 2 e a afirmativa 3, letra C para a questão número 2. Ok? Muito bem, tratou de potência de aquecimento de um chuveiro.
Vejamos a questão número 3 agora. O estudante foi fazer um acampamento e levou na bagagem uma lâmpada com as especificações, tá certo? Na lâmpada, no bojo dela, estava escrito 220 volts barra 60 watts. Isso no bojo da lâmpada que ele levou. 220 volts, quer dizer, essa lâmpada é para ser ligada numa tomada de 220. Ótimo, aqui em Recife, tudo ok. Não seria bom para Salvador, que é de 110, mas aqui está ótimo. 220 volts é a DDP onde ela deve ser ligada. E a potência que ela vai gastar ou consumir é de 60 watts. Quando ele chegou no camping, ele viu que a DDP não era 220. A DDP era 110. Então, olha, ele levou uma lâmpada de 220, mas quando chegou lá, ele, rapaz, a DDP aqui é 110 volts, ó. Bom, aí tem aqui o seguinte: se o estudante vai utilizar essa lâmpada na voltagem do camping, o que é que a gente pode concluir aí dessas afirmativas, né? O estudante vai utilizar a lâmpada na voltagem do campo. Então, letra A está dizendo: não terá luz, pois a lâmpada vai queimar. Vamos voltar para o enunciado. A lâmpada era para ser ligada em quantos volts? 220. E ele vai ligar em quanto? 110. Ele está ligando numa DDP menor. Portanto, ela não vai queimar. Ela vai funcionar, a lâmpada não vai dar o brilho normal. Ela vai brilhar fracamente. Ela não vai brilhar com toda a intensidade que ela tem. Ela vai brilhar com pouca intensidade. Mas ela não vai queimar. Queimaria se fosse o contrário. A lâmpada fosse para 110 e você ligasse ela em 220. Aí queima, porque ela é para funcionar em 110. Você está ligando no dobro, aí ela queimaria. Daria um brilho excessivo, momentâneo. Um brilho excessivo e momentâneo e queimaria. Mas aí não. Ela é para ser ligada a 220. Você está ligando numa DDP menor. Tá certo? Ela não vai funcionar bem. Não vai brilhar com toda intensidade. Vai ficar fraca. Mas não queima. Então a letra A não está correta. A letra A é falsa, né? Agora vamos ver a letra B. Ela brilhará menos. Ela brilhará menos. Tá certo? Ela brilhará menos. Porque a potência dissipada será de 15 watts. Bom, ela brilhará menos, é verdade, a gente já sabe, porque ele ligou na metade da DDP, ela não vai brilhar com toda intensidade. Agora vamos ver se a potência será de 15 watts. Aí é que nós vamos ter que fazer a conta e vamos resolver a questão. Olha, a potência da lâmpada, U ao quadrado sobre R, tá certo? Muito bem. O R da lâmpada, tirando o valor do R aí nessa primeira equação, só é trocar a posição com o P, então o R é U ao quadrado sobre P. Observe que o R da lâmpada vai ficar constante, porque ele não trocou de lâmpada, ele vai ligar a mesma lâmpada que ele levou da casa dele, ele vai ligar no campo, então ele não trocou de lâmpada, então a resistência da lâmpada não vai mudar. Ele está usando a mesma lâmpada, a resistência é constante. Aí quando você aplicar a potência, ó, no camping, U ao quadrado sobre R, né? 220 sobre U ao quadrado sobre P, sobre R não, a resistência, U ao quadrado sobre P, 220 sobre 60, igual a 110 ao quadrado sobre P. 220 seria em casa, 110 no camping. A resistência é a mesma, você igualou, tá certo? Tirando o valor de P, 15 watts. Então, a letra B realmente está correta. Ela brilhará menos porque foi ligada numa DDP menor. E a potência também cairá. Era 60, caiu para 15. Tá certo? Por isso que ela vai brilhar menos, porque a potência agora é menor. Letra C para a questão... Letra B, desculpe. Letra B para essa questão que acabamos de resolver. Passemos à questão de número 4. Uma torneira elétrica consome uma potência, uma torradeira. Mas poderia ser uma torneira, não alteraria muita coisa não. Uma torradeira elétrica consome uma potência de 1.200 watts. Quando a tensão é a mesma coisa que DDP, viu? Quando falar tensão é DDP. Voltagem também. Quando a tensão é de quanto? 120 volts. De novo, não é em Recife.
né? E se for, está ligado com um transformadorzinho aí. Muito bom. A potência é 1.200 watts e a tensão, o DDP, é de 120 volts. Aí ele diz o seguinte: se a tensão fosse reduzida para 96, você reduzisse essa tensão usando um transformador, você pode baixar essa tensão. Se essa tensão fosse reduzida para 96, a potência consumida por essa torneira seria de que valor? Por essa torradeira seria de que valor em watts? Olha, essa questão está me parecendo a mesma questão anterior, igualar as resistências, mas vamos ver se não é. Tá aí a torradeira, tá certo? Olha aí, fórmula da potência, U ao quadrado sobre R. Olha a fórmula da resistência, U ao quadrado, a mesma solução anterior, certo? Então, a DDP inicial, 120 ao quadrado, tá certo? Dividido pelo P, 1.200 watts. A DDP foi reduzida para 96 ao quadrado, dividido pelo P. A mesma solução anterior, mesma sequência, mesma ideia. Logo, chegamos a uma potência de 768 watts ou watts, indicando para a resposta a letra B de bola. Ok? Essa questão, vocês devem ter notado, é a mesma questão anterior. Certo? Passou de uma lâmpada para uma torradeira. Foi a única coisa que mudou na questão. Vejamos a número 5. Um secador de cabelo é constituído basicamente por um resistor e um soprador. Soprador é um ventilador. A gente colocou soprador aí, um ventilador para soprar o ar para o cabelo da pessoa, né? Então, secador de cabelo é basicamente constituído por um resistor e um soprador. Eu entendo muito bem disso, porque para secar a minha vasta cabeleira eu sempre uso, tá certo, um secador de cabelo. Então esse problema está todo associado com o meu dia a dia, secar o cabelo, que eu tenho muito, e gastando energia elétrica, né? Mas vamos ver. O resistor tem uma resistência elétrica de 10 ohms. O aparelho opera numa voltagem de 110 volts. Mais uma vez, não é em Recife, é lá no Rio de Janeiro. E o soprador, já expliquei, é o ventiladorzinho que sopra o vento para o cabelo da pessoa. O soprador tem consumo desprezível. Quer dizer, a energia elétrica que esse motorzinho vai gastar é tão pequena que ele nem vai considerar o gasto da energia do motor, só vai considerar o gasto de energia do resistor para aquecer o cabelo da pessoa, para secar o cabelo. Realmente o resistor gasta muito, né? Chuveiro é um consumidor muito grande. Então ele vai desprezar, faz de conta que o motor não gastou nada, só quem está gastando é o resistor. Supondo que o secador fique ligado durante 15 minutos diariamente, tá bom? E que o valor da tarifa de energia elétrica, essa tarifa, tá certo? Eles cobram por quilowatt-hora. Cada quilowatt-hora de energia tem aqui a tarifa, 40 centavos. Por exemplo, se o seu secador gastasse 10 kWh de energia, tá? Só é multiplicar 10 por 0,4, porque cada 1 kW é 0,4. Ele gastou 10, então se você multiplicaria 10 vezes 4, daria R$4 por esses 15 minutos aí de aquecimento, né? Então a taxa, quilowatt-hora, isso é energia, viu? Quilowatt-hora é energia. A taxa é o valor que está sendo cobrado para cada quilowatt-hora gasto pelo secador. Ele quer saber o custo mensal. Se o seu secador gastasse só 1 kWh, só era multiplicar por 0,4. Então seria 40 centavos o custo. Mas ele vai ser durante um mês, né? Vai ser durante um mês. Então vamos lá. Vamos ver. Olha, a fórmula básica é que a potência de qualquer aparelho elétrico, qualquer um, não interessa se é televisor, chuveiro ou geladeira, a potência é a energia elétrica gasta, aquela letra E de energia elétrica gasta, dividida pelo tempo decorrido, o tempo durante o qual o aparelho ficou ligado. Isso é a potência elétrica de qualquer aparelho elétrico, a energia gasta pelo tempo decorrido. E daí eu vou tirar o valor da energia, né? Mas produto dos meios igual a produtos extremos, tá certo? Então a energia é a potência vezes o tempo.
a potência vezes o tempo, ok? Bom, então vamos lá. A potência, eu não tenho ainda a potência, eu posso usar essa fórmula aí para calcular a potência. Ele não me deu a potência, mas me deu a DDP e a resistência, né? Ele não me deu a potência, mas me deu a DDP e a resistência. Então a primeira coisa que eu faço é calcular é saber que eu posso calcular essa potência por U ao quadrado sobre R. Então é só na fórmula de cima substituir o P por U ao quadrado sobre R, porque a potência é isso. É a terceira vez que nós estamos usando essa fórmula, ok? E eu vou passar esse tempo para horas. Alguém já me perguntou, mas por que para horas? O MKS que o vestibular adota, o tempo é em segundos, e o senhor vai botar ele para horas. Sim, vou botar para hora por causa da tarifa. A tarifa está em quilowatt-hora. Então, por isso, eu vou pegar esse tempo e vou colocar em horas. Então, olha aí, a potência elétrica, U ao quadrado sobre R. 110 ao quadrado sobre 10, que é a resistência. Agora, 15 minutos. 15 minutos para passar para a hora é um quarto da hora. Ou seja, 15 sobre 60. Vai dar um quarto isso aí, né? 15 minutos é um quarto da hora. Por que está usando em hora? Porque a tarifa é em quilowatt-hora. E esse 30 aí? Porque é 15 minutos por dia. Mas ele quer o custo, o gasto mensal. Então são 30 dias. Um mês tem 30 dias. Então, tá certo? Se for só para um dia, não precisava botar esse 30 não. Só para um dia. Mas você usa, todo dia, usa esse secador uma vez. Tem que multiplicar por 30 para ter o custo mensal. Muito bem. Então, quando você faz a conta, você tem aí, ó, que faz a conta, você tem que deu 90,75 watts-hora. Watts-hora, né? Ou watts-hora. Mas a tarifa não é watts, é quilowatts-hora, o quilowatt-hora. Então eu tenho que transformar de watts para quilowatts. Para fazer isso é só dividir por 1000. É como transformar de grama para quilograma, também divide por 1000. Né? Então de watt para quilowatt divide por 1000, aí dá 9,075 quilowatt-hora. Agora cada quilowatt-horas aí no finzinho, a unidade, eu vou substituir por 40 centavos, porque é a tarifa. Esse kWh, quilowatt-hora, eu vou substituir por quanto? 40 centavos, porque é a tarifa, cada quilowatt-hora custa 40 centavos. Faz a multiplicação e o resultado final é esse aí. O custo mensal do seu secador é esse aí, R$ 3,60, letra C, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, bom dia, eu desejo a vocês muita saúde, tá certo? E também que a gente volte o mais breve possível às nossas aulas presenciais. Tchau, bom dia.